Queridos irmãos, queridas irmãs, agora nós vamos dar sequência no vídeo 574 e também na questão 455 do Livro dos Espíritos, que agora é um resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista. É um resumo feito por Allan Kardec, né? Agora, esse resumo nós temos que entender, eu já vou logo dizendo de início, ele é muito complexo e é muito relativo. É muito complexo e é muito relativo. Então, por isso, muitas coisas nós vamos esmiuçar, muitas coisas nós não vamos esmiuçar. Porque tudo é uma questão assim de permissão. Às vezes muitas pessoas podem até pensar assim, mas por que algumas coisas, algumas questões o Luiz ele esclarece e outras questões parece que ele ignora? Nós temos que entender que a pessoa que chega com muita sede ao pote, ele quebra o pote e ele acaba morrendo de sede. Então tudo tem um porquê. Ainda mais nós que somos ferramentas, nós agimos sobre a influência dos irmãos que se encontram presentes, o que muitas pessoas não conseguem ver. Então nós somos como alunos numa sala de aula. O professor nos diz assim: vem aqui à frente e recita esse verso. Então, levantamos, vamos até a frente, pegamos na mão do professor e recitamos aquele verso. O professor é quem manda, não é o aluno, né? Então, olha só para você ver. Nesse resumo aqui, é um resumo muito longo, então vai gerar alguns vídeos, creio eu. Os fenômenos do sonambulismo natural se produzem espontaneamente e independem de qualquer causa exterior conhecida. Mas em certas pessoas dotadas de especial organização, podem ser provocados artificialmente pela ação do agente magnético. É aí que mora a questão, né, do agente magnético. O estado que se designa pelo nome de sonambulismo magnético apenas difere do sonambulismo natural, em que um é provocado, enquanto o outro é espontâneo. O sonambulismo natural constitui fato notório. Olha só, o sonambulismo natural constitui fato notório, que ninguém mais se lembra de pôr em dúvida. Não obstante, o aspecto maravilhoso dos fenômenos a que dá lugar, porque seria então mais extraordinário ou irracional o sonambulismo magnético?
apenas por produzir-se artificialmente, como tantas outras coisas, os charlatães o exploram, dizem razão demais para que não lhes seja deixado nas mãos. Quando a ciência se houver apropriado dele, muito menos crédito terão os charlatães junto às massas populares. Enquanto isso não se verifica, como o sonambulismo natural ou artificial é um fato, e como contra fatos não há raciocínio possível. Olha só para você ver. Como contra fatos não há raciocínio possível. Vai ele ganhando terreno, apesar da má vontade de alguns, no seio da própria ciência, onde penetra por uma imensidade de portinhas, em vez de entrar pela porta larga. Quando lá estiver totalmente, terão que lhe conceder direito de cidade. Para o espiritismo, o sonambulismo, olha só para você ver, para o espiritismo. Para o espiritismo, o sonambulismo é mais do que um fenômeno psicológico. É uma luz projetada sobre a psicologia. Mas não é assim que enxerga a psicopatologia da Terra. Não é assim que eles enxergam. Mas é assim que o espiritismo o classifica. É assim que domina a luz da doutrina, porque faz parte das leis divinas. E são leis, essas aqui são leis imutáveis. Não adianta os cientistas querer mudar esses conceitos, porque eles não conseguem. Porque ninguém consegue mudar aquilo que foi elaborado por Deus. É aí que se pode estudar a alma. É uma luz projetada sobre a psicologia. É aí que se pode estudar a alma, porque é onde esta se mostra a descoberto. Ora, um dos fenômenos que a caracterizam é o da clarividência, independente dos órgãos ordinários da vista. Fundam-se os que contestam este fato em que o sonâmbulo nem sempre vê, e a vontade do experimentador, como com os olhos, será de admirar que difiram os efeitos. Quando diferentes são os meios, será racional que se pretenda obter os mesmos efeitos? Quando há e quando não há o instrumento? A alma tem suas propriedades, como os olhos têm as suas. Cumpre julgá-las em si mesmas e não por analogias.
de uma causa única se originam a clarividência do sonâmbulo magnético e do sonâmbulo natural. É um atributo da alma. Nós temos tratado disso em alguns vídeos, que é um atributo da alma. E agora aqui, Allan Kardec, ele nos esclarece, né, nesse resumo teórico, aquilo que nós já tratamos em alguns vídeos. É um atributo da alma, uma faculdade inerente a todas as partes do ser incorpóreo que existe em nós e cujos limites não são outros senão os assinados à própria alma. O sonâmbulo vê em todos os lugares aonde sua alma possa transportar-se, qualquer que seja a longitude. Agora, isso é relativo e é complexo, né? O sonâmbulo vê em todos os lugares aonde sua alma possa transportar-se, qualquer que seja a longitude. É relativo. Isso a depender muito da evolução do indivíduo. É lógico que, como aqui Allan Kardec esclareceu, nós temos que entender que, por exemplo, pega-se 500 pessoas portadoras dessa faculdade, né, do sonambulismo. E mediante aquele transe, vamos usar esse termo, mediante aquele transe, durante todo o período onde aquelas almas forem, é óbvio que elas vão conseguir verem, relatarem aquilo que encontra-se de acordo com a evolução de cada uma. Por isso que é o relativo. Por isso que é o complexo. Porque as 500, elas poderão narrar 500 regiões diferentes. 500 regiões diferentes. Devido à evolução diferente das 500, da desigualdade que as 500 almas possuem, né? É a evolução. No caso de visão à distância, o sonâmbulo não vê as coisas de onde está o seu corpo. Olha só para você ver. No caso de visão à distância, o sonâmbulo não vê as coisas de onde está o seu corpo, como por meio de um telescópio, né? Olha só para você ver. No caso de visão à distância, o sonâmbulo não vê as coisas de onde está o seu corpo, como por meio de um telescópio. Quer dizer, a alma é quem transporta. A alma é que vai àquela região. Agora, com relação a esse desprendimento, a essa distância, a distância que a alma vai, está relacionado à evolução daquela alma. Porque a alma mais evoluída, ela se desprende com maior facilidade do corpo físico
e a elasticidade é maior, vamos assim dizer. A alma menos evoluída, mas portadora do sonambulismo, também das mesmas faculdades, mas que por ser menos evoluída, a elasticidade ali do corpo, o desprendimento é menor. Então, cada caso é um caso, por isso que entra o relativo e o complexo. Como por meio de um telescópio. Vê as presentes como se achasse no lugar onde elas existem. Porque sua alma, em realidade, lá está. É a alma, como já disse aqui, é a alma que vai. Agora, essa questão que vai é que mora o relativo e o complexo. Porque vamos pensar assim, 10 quilômetros, a alma, ela se desprendeu do corpo e foi 10 quilômetros. Vamos pensar assim, é uma alma mais evoluída. Só para uma questão de estudo. Mas só que existe aquelas almas que possuem também o sonambulismo, que possuem aquelas faculdades do sonambulismo, que se desprende do mesmo jeito, mas devido à evolução, ela consegue ir só 1 quilômetro. Deu para você entender mais ou menos? Que depende da evolução. Depende da evolução. Por isso é que seu corpo fica como se aniquilado e privado de sensações, até que a alma volte a habitá-lo novamente, né? Esse volte a habitá-lo novamente, nós temos que explicar. Ocorre a elasticidade. Durante aquele período que a alma se desprendeu ali e foi 10 quilômetros, você entendeu? O corpo ali no leito ou no local onde foi colocado, ele ali permanece imóvel. Permanece imóvel. Só que ainda a alma ali está ligada àquele corpo, vamos dizer assim, todas as funções orgânicas, naquele corpo ali está funcionando. O coração está funcionando, os pulmões estão funcionando, a irrigação do sangue no cérebro, na massa encefálica, no organismo, todos os órgãos estão funcionando. Tudo está funcionando ali naquele corpo. Ele ali não está morto. Ah, mas aí está dizendo que olha só para você ver a respeito, porque sua alma em realidade lá está. Por isso é que seu corpo fica como que aniquilado e privado de sensações até que a alma volte a habitá-lo novamente, né? Então, quando fala assim, até que a alma volte a habitá-lo novamente, as pessoas podem pensar, bom, ele morreu e foi 10, 20 quilômetros. Mas como ele foi e realizou o que tinha que realizar, ele voltou a habitar novamente aquele corpo qual ele se desprendeu dele e morreu. Não. Desprender é uma coisa.
Se desligar é outra coisa. Quando a pessoa desencarna, a alma se desliga-se do corpo de matéria, do corpo físico. Então você entendeu que desligar é uma coisa e desprender é outra coisa. Desprender, ela continua ligada ao corpo através desta elasticidade, que dependendo da evolução pode o ser ir 50 km, 100 km, 2 km, 500 metros, meio metro, 5 centímetros. Às vezes a pessoa fala assim, essa noite eu fui em Andrômeda. Nossa, mas você foi tão longe, é? Eu fui em Andrômeda, fui na Via Láctea mais próxima, na galáxia mais próxima aqui da Terra. Nossa, mas que isso? Mal sabe ele que foi montado ali no quarto dele um sistema, vamos assim dizer, como se fosse um slide, né? Ou até mesmo, um slide fica melhor. E ele ali assistiu aquele filme, né? A noite inteira da galáxia Andrômeda, né? E depois 5 centímetros, 10 centímetros distante do corpo, mas imantado naquelas imagens, é a impressão que ele traz para o corpo físico. Então ele acorda de manhã, eu estive em Andrômeda essa noite. Gente, mas como ela é gigantesca! E isso acaba colocando inveja nas pessoas, porque as pessoas falam assim, meu Deus, mas eu não sonho com nada, agora fulano foi lá em Andrômeda, na galáxia mais próxima da Via Láctea. Não é possível, gente. Como que a pessoa faz isso? Como que eu não consigo fazer? Mas aquela pessoa não fez nada. Foi apenas uma ilusão de ótica, né? Foi apenas um slide. Mas é óbvio que também, para aquilo ocorrer, aquele indivíduo tinha merecimento para passar por aquela situação, para assistir aquele slide, entendeu? Para assistir aquele filme. Ele tinha merecimento, porque sem merecimento também, ele não ia passar por essa situação. Essa separação parcial da alma e do corpo constitui um estado anormal, suscetível de duração mais ou menos longa, porém não indefinida. Daí a fadiga que o corpo experimenta após certo tempo, mormente quando aquela se entrega a um trabalho ativo. Allan Kardec ele tece esse comentário aqui a respeito dessa fadiga que o corpo experimenta durante a ausência da alma nesse desprendimento sonambúlico, né? Porque Kardec ele realizou vários experimentos na época. Ele usou vários médiuns. E praticamente quase todos os médiuns apresentavam o mesmo quadro, entendeu? Agora isso é relativo, porque pode acontecer daquela fadiga ser algo do próprio organismo e não do fato da alma se encontrar ausente. Porque ausente ela se encontra, mas ligada ainda ao corpo. Então pode acontecer
do próprio organismo, pela ausência da alma por um período mais longo, o próprio organismo entrar num quadro de convulsão, entendeu? De uma convulsão aparente. Porque Kardec estudou todas essas questões e quase todos os médios que ele realizou esses testes, isso aconteceu. Mas é relativo. Como existiu médios que também nada sentiu o seu corpo quando sua alma ausente se encontrava naqueles experimentos de Kardec. Mas como, por exemplo, entre 10 médios, 7 apresentou esse quadro, então Kardec apresentou também, nesse resumo, a presença da maioria, que é o 7, e não esclareceu a respeito dos 3 que nada apresentou. Parece complicado, né? Mas é a coisa mais fácil. Vamos para o próximo vídeo.